Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos então a uma aula muito importante sobre em tendências de baixa não pode ser rompido topos, tá? Então é uma aula muito importante, tá? Não vai ser uma aula muito comprida não, tá? Que eu vou falar sobre tendência de baixa, tá? E que basicamente eu vou falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui que aconteceu num dia anterior. Nossa, o dia de hoje estava horrível aqui no dólar, tanto no dólar quanto no índice, né? Não estava tão legal. Vamos lá, aqui no dólar, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer com um gráfico menor só para você entender, porque normalmente a gente detecta esse tipo de situação no gráfico menor, tá? Lembra que a gente tem o gráfico maior, o gráfico médio e o gráfico menor, tá? Então, isso aí já tem que estar bem claro para você, né? No meio desse caminho aí que a gente já percorreu junto aqui dentro da mentoria, tá? Então, é o seguinte, o que acontece? Digamos que a gente fez aqui o nosso caixote, tá? Abriu o dia, tá bom? Abriu o dia, a gente não tinha muito um caixote definido. Lembra que eu falo quando o preço ele desce tanto assim, a gente não tem uma movimentação muito clara de um topo e um fundo, tá? A gente não tem uma movimentação muito clara aqui de um topo e um fundo, então a gente tem que esperar acontecer alguma coisa, tá? Então deixa eu pegar a caneta aqui e vou fazer o desenho com você, tá? Aqui, ó. O preço derreteu. O preço derreteu. Basicamente não teve uma movimentação assim, 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 aonde a gente pode traçar o nosso caixote para o dia próximo que está vindo, né? Então a gente não tem uma movimentação tão clara. Então o que eu te oriento quando você não tem uma movimentação clara para definir o seu caixote? É aguardar, tá? A melhor coisa que tem é você aguardar uma movimentação, uma definição de um topo, tá? De um topo e de um fundo. Tínhamos aqui, né? Um topo e um fundo, tá bom? Então, aqui não tinha muita coisa o que fazer. O que você poderia ter colocado é aqui, ó. Pá, pum, pã, pã. Daqui até aqui, se você quisesse botar o caixote, tá? Não era um movimento muito aquele topo e aquele fundo, como eu acabei de falar, muito bem desenhado. Mas poderia ter posto aqui se quisesse, tá? Ó, vamos lá. Aqui nesse fechamento, lá em cima naquele topinho, o meu caixote, tá? O preço já abre sem muito padrão nenhum, voltando para cá, fazendo isso aqui. Cara, aqui, ó, bem aqui assim eu tenho um fundo e bem aqui eu tenho um topo, em paralelo eu tenho um ajuste aqui, tá? Então o que que eu faço? Eu pego esse meu caixote e vou colocar aqui em cima nesse ajuste aqui, um pouquinho para cima no ajuste e aqui nesse fundinho aqui, ó, tá? Agora a gente tem que esperar romper para a gente fazer alguma coisa, tá? Ó, aconteceu que andou o trem, né? Olha só como veio aqui perto da nuvem, ó. E aqui poderia ter dado um trade. Aqui não foi muito claro, nenhum padrão muito legal aqui, divergência de MACD, claro, olhando para um gráfico menor. Aqui, olhando para um gráfico menor. A ideia não é pegar a entrada aqui agora, tá? A ideia é eu te mostrar a teoria de topo e fundo, tá? Que numa tendência de baixa não pode ser rompido topos. Sempre que rompe o caixote aqui, ó, rompeu o caixote aqui, tá? Rompeu, desceu. O preço desceu. O que, que ele vai fazer nesse momento? Papum, 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 papum. Tem que ser uma sequência bonita de topos e fundos descendentes. O que, que é o topo, Cris? É isso aqui. O que, que é o fundo? É isso aqui. Fundo, fundo, topo, topo, fundo, topo, tá? Eu faço bem detalhadamente para aqueles que estão recém começando também. Então aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um fundo. Eu tenho um fundo, tenho um topo. Tenho um fundo, tenho um topo. Tenho um fundo, tenho um topo. Se você perceber, todos eles estão descendentes, caindo, sempre caindo, tá? Agora, com essa nossa ferramenta de caixote aqui, a gente vai, ela tá definida aqui e aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai encurtar ela, deixando ela como se fosse uma linha. E nós vamos seguindo os topos, sempre colocando ela nos topos. Não pode romper topo. Aqui até, inclusive, foi um rompimento falso que depois voltou, tá? Então, basicamente é isso, ó. O que eu vou fazer? Toda vez que o preço, ele rompeu um caixote aqui. Rompeu numa. Ó, agora é tendência de baixa. Depois a próxima aula vai ser tendência de alta, tá? O que eu vou fazer? Rompeu o caixote. Esse mesmo caixote aqui. Ele já não é mais relevante para mim, né? Rompeu ele aqui. Eu tiro ele daqui e boto para os topos como se fosse uma linha. Que é basicamente aquela própria linha do pivô. E eu vou botando nos topos. No momento que um dos topos for rompido, ou seja, o último topo sempre, rompeu, eu não tenho mais trade,
tá? Basicamente é isso. Tá aqui a divergência já, tá? Pelo preço, tá? Uma análise mais avançada. De repente você nunca foi ensinado isso, porque isso aqui é uma técnica do Chris. Então, se você gosta de linha de tendência e tal, não precisa no nosso operacional, tá? Mas olha só, dá bem certinho com a linha de tendência também, tá? Mas não precisa de ter linha de tendência, tá? Só com essa ferramenta, que vai ser a mesma do caixote, a gente vai colocando nos topinhos, tá? A gente já consegue detectar isso. Então, eu vou fazer junto aqui, ó, e vou jogar pro lado aqui, ó. Como se fosse o mercado rolando, tá? Eu não vou botar replay, blá, 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 porque isso aqui você vai ver eu fazendo nas aulas ao vivo, tá? Junto com vocês. Então, aqui a gente sabe que esse fundo aqui, ele foi rompido e desceu, tá? No momento que o detector de topo e fundo, que é essa linha tracejada, que você já aprendeu a colocar, ou se você importou a tela operacional, tá? Você já sabe o que é isso aqui, tá? Pelo menos já deve ter passado. Então, eu pego o meu caixote que antes, né? Tava assim, tive um rompimento, mas não tive um padrão, não tive uma entrada legal e tal, papapá, chegou na VWAP, rompeu e derreteu, tá? Quando ele derrete, ganhando essa região aqui, ó, tá? Ganhando essa região, tá? O que que eu faço? Já era esse caixote. Tem gente que quer colocar Fibonacci, tá? Daqui a aqui para pegar os alvos, beleza, pode fazer também. E lá no último alvo, o alvo final que eu oriento, tá? É 200% de Fibonacci. Mais que isso aqui, tentar buscar alvos lá para baixo é complicado, tá? Mas vamos lá, o que que eu faço? Eu pego e diminuo aqui, como eu falei, e vou jogando aqui nos topos, tá? Ó, o primeiro topo que ele criou, onde é que foi? Vou aproximar bem, foi aqui, tá? Então, eu boto aqui a minha ferramenta. Se você quiser, pode estreitar mais ela ainda, tá? Tornando ela como se fosse uma linha. Bota aqui. O que que o preço não pode fazer? Vim aqui, ó, para cima e romper ela, tá? Vim e fazer um movimento para cima e romper ela aqui, não pode, tá? Ah, rompeu e voltou para baixo, beleza? Então significa que foi um rompimento falso. Ainda continua a tendência, tá? A tendência só vai deixar de existir em nós acreditar numa venda se romper um topo, tá? Pá, olha aqui, fez mais uma movimentação, já volto para cá. Tem que ser assim, tá? O detector entrega, tá bom? Ó, ó, foi lá e rompeu o falso. Tá vendo? Rompeu o falso, só que ficou branco já. Lembra da regra de cor, quando fica branco é porque tem briga dos dois lados. Quando é só vermelho é porque só os vendidos estão ganhando. Óbvio que vai ter compras, os vendidos vão comprar o que eles venderam aqui, tá? Óbvio, tá? Não pode romper topo. Olha aqui, ó, mais um topo para baixo. Tá vendo que eu tirei daqui, dessa região, e botei o topo para baixo, essa linha para baixo. Significa que ele tá caindo, tá? Olha lá, ó, ganhou um topo aqui, Não pode romper isso aqui. Rompeu, já era a tendência. Olha só que loucura, gente. Essa técnica fui eu que desenvolvi, tá? Com base em mais de 5 anos de mercado já, tá? Então, só quem estuda consegue descobrir tudo isso aí, consegue encurtar o caminho de vocês aí, tá? Então é para isso que eu tô aqui, para encurtar o caminho de vocês. A partir daqui não tem mais vendas, não tem. Olha só como é que é louco, cara, esse negócio, tá? E também não tem compra, porque tem que romper esses topos todos aqui lá para cima, tá? Então, essa é a técnica para vendas, tá? Então, o que que acontece quando rompe? Não tem mais venda. Óbvio que você tem que cuidar. Lembra que eu falo que, rompeu o pivô. Eu vou passar numa aula muito top para vocês sobre isso. Rompeu o pivô. Qual que é o pivô? Isso aqui. Essa bagunça toda nada mais é que igual a um pivô de baixo, tá? As regiões melhores são no começo. Então aqui para baixo já não era muito bom para nós estarmos operando, tá? Beleza? Certo? Então vamos fazer de novo aqui em um outro dia, tentar pegar um outro exemplo aqui, ó, tá? Aqui. Se bem que aqui só derreteu, né? Daí não tem muito embasamento. Vamos achar um outro aqui. Um outro dia. Tem que pegar exemplos, gente, ó. Olha só. Que louco isso aqui. O que que o preço fez aqui em cima? E eu só tô passando a visão de movimento de preço, tá, gente? Não se apega ao operacional ainda. Entenda a técnica, porque a técnica, essa técnica aqui, você vai usar num operacional completo, tá? Então, olha só. O que aconteceu? Rompeu esse pivô. Quem fez uma compra aqui saiu no 0 a 0, tá? Saiu no 0 a 0 aqui, ou numa parcial no 0 a 0. O preço derreteu aqui, veio aqui para baixo, pegou na VWAP, na média de 200, nas médias, emboladas, foi para cima, voltou, derreteu.
Então, basicamente, se você quisesse, o seu caixote estaria assim, ó, tá? Desse topo até esse fundo. A partir daqui para baixo, poderia vender, tá? Então, olha só. Olha só agora a técnica, tá? Rompeu o pivô. Digamos que rompeu o pivô, tá? Rompeu. Na verdade, rompeu, tá? Rompeu. O que que eu faço? Eu posso espelhar esse aqui lá para baixo 2 vezes para pegar alvo de Fibo 200%. Botar a Fibonacci desse topo até aqui, esse fundo, botar lá para baixo os alvos. Beleza? Se você quiser, pode fazer isso aqui, ó. Vou fazer junto com você. Projeção de Fibonacci. Eu pego lá a projeção aqui. O pezinho aqui é projeção. Dou um clique nesse topo. Um clique nesse fundo e mais um clique, tá? E daí aqui embaixo, ó, eu tenho o alvo final. Olha que loucura isso aqui. Chegou perto e voltou, tá? Então, isso aqui já é uma ferramenta que eu estou estudando para a gente bolar uma ferramenta para as próximas aulas, tá? Que vai ser sobre as melhores regiões, região verde, laranja e vermelha. Presta atenção nessa próxima aula que vai acontecer aí, tá? Eu vou deletar esse Fibonacci daqui para você pegar bem essa técnica aqui. Rompeu o pivô, pá, tá descendo lá. Já pega esse cara aqui, ó, tá? Você já sabe que rompeu o pivô, tá? E já vem aqui pro topo que ele criou. Criou um topo aqui, tá vendo? Ó. Pá, pum, pã, pum, pã, pum, pã. Não pode romper os topos, cara. Rompeu o topo, não tem mais trade. Ah, mas depois ele desceu. Aí ele faz um novo pivô, daí sim, tá? Então, é por isso que tem que ser dinâmico. Ó, ele desceu, fez esse ó detector aqui, ó. Pá, pum, vem pra cá. Essa tentativa de subir não poderia ter rompido aqui. Pá, pum, vem pra cá. Ó, fez mais um topinho, pá, pum, vem pra cá, linha no topo, ó. É sempre no topo. Ó lá, ó, pegou, pá, pum, volta, volta, voltou, não rompeu de fato aqui, tá vendo? Não rompeu. Aqui, ó, aqui rompeu. Aqui já não tem mais trade. E óbvio, né, gente? Aqui, ó, em cima de uma mínima você vender, sendo que tinha uma operação aqui. Olha só que coisa linda aqui. Outra aqui, outra aqui, outra aqui se quisesse. E aqui também uma outra. Mas olha só, a divergência já de MACD e o ADX caindo. Então a melhor foi daqui, ó. Daqui de cima. E eu ainda digo mais, essa aqui, tá? Isso num gráfico menor, tá, gente? Tá? Então é assim que faz em tendência de baixo que não pode ser rompido. São os topos, beleza? Vamos para a próxima aula aí. Valeu!